Salmo de número 20. Nós vamos ler aí o Salmo inteiro, né? São 9 versos apenas. Se você achou, vamos ler junto aí. Oração pelo rei na guerra. Aqui está marcando, né, para nós que é um salmo de Davi, e de fato é, mas o que está por detrás aqui é o seguinte: é uma oração, na verdade é um clamor do povo em favor de Davi, né, em favor do rei Davi. E este era o clamor que eles buscavam e levantavam diante de Deus, para que Deus pudesse estender da sua mão, da sua graça, da sua misericórdia e proteger Davi, cuidar de Davi. E aí então é claro que todos seriam abençoados, né? Nós podemos perceber isso muito fácil também em nossos dias, né? Estamos próximos aí a uma eleição e que fará muita diferença você parar, analisar, né? E você deve votar como um cristão. Não adianta nada você orar como um crente e votar como um ímpio, né? Então você deve avaliar os seus candidatos, né? Não tem como você votar num cara que ele joga a sua fé na lata do lixo, né? Onde ele apoia valores que são totalmente contrários à sua fé. Não importa se ele é seu amigo, não importa se você tem muita amizade com ele, mas se os valores que ele defende são contra as Escrituras, você não pode votar num cara desse. Aí você inclui a esquerda de um modo geral, que eles são totalmente contra a nossa fé, né? PT, o Partido Comunista do Brasil, o PSOL, esses caras tudo vão tudo contra a nossa fé. E aí você precisa votar de maneira correta. Não tem como você votar num cara que ele deixa de maneira muito clara que ele quer destruir, né? Com a família, com o Brasil e com tudo, né? Eles querem nos tornar como os nossos vizinhos, né? Como nós vemos aí tanta desgraça e miséria que eles estão sofrendo. Então é claro, quando um governante ele é abençoado, e esta era a ideia aqui, o povo estava clamando para que a bênção de Deus estivesse sobre Davi, porque se ele tomasse uma decisão correta, o povo seria abençoado. Da mesma maneira, se um líder, né, da nação, ele toma uma posição errada, ou ele trilha um caminho errado, todos nós sofremos. E quando você olha para esses países comunistas, esquerdistas, você pode perceber que é uma minoria, né, a elite que vive bem, né, que são aqueles que estão no poder que vivem bem. O restante vive na miséria, né, e muitos inclusive passam fome, né? Muitos já morreram inclusive de fome. E é exatamente isso que Davi vai nos mostrar por meio deste salmo, e nós podemos aprender muitas coisas aqui, né? Então o tema da mensagem hoje é oração em favor do rei. Vamos ler aí o salmo. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja, né? Então lembrando que Davi ele está citando este salmo, narrando esse salmo, né? Citando o salmo, mas como se não fosse ele, né? Porque justamente a ideia é essa: as pessoas buscavam a Deus e clamavam a Deus em favor dele. Por isso ele diz, né? O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do teu santuário te envie socorro e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios, né? Que Deus pudesse se lembrar, né, de todas as ofertas, de todos os sacrifícios, para que a bênção de Deus estivesse sobre ele. Verso 4. Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Essa é a oração das pessoas, né, que Deus pudesse atender e abençoar os planos do rei, os planos de Davi. Verso 5. Nós nos alegraremos na tua salvação, e em nome do nosso Deus hastearemos bandeiras, que o Senhor satisfaça todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, né? Agora do verso 6 em diante, eles já reafirmam a fé, a esperança e a confiança que Deus responde às orações. E ele diz, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá no seu santo céu, com a força salvadora da tua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus.
E é claro que carro aqui não é como os nossos carros hoje, né? Estavam falando em armamento de guerra, né? Em armas, né? E é isso que ele está dizendo, né? Alguns confiam no seu poderio bélico ali, outros confiam na sua força, mas nós confiamos em Deus. É isso que ele está dizendo. Verso 8. Uns tropeçam e caem, mas nós erguemos e ficamos de pé. Aqueles que confiam em carros e em cavalos, eles vão tropeçar, eles vão cair, mas aqueles que confiam em Deus, eles vão ficar de pé. É isso que ele está dizendo. O Senhor dá livramento ao rei. Ó Senhor, dá livramento ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Né? Até aí. Como eu disse, este é um salmo, né, da oração do povo a favor do rei. Um salmo composto por Davi, mas que ele fala de si na pessoa de outro, né, como se outro estivesse clamando, que é exatamente isso que está acontecendo. Então, se você se lembra, inúmeras vezes, nós vemos no Novo Testamento, os apóstolos, eles pegam passagens como essas, que são direcionadas a Davi, e eles interpretam essas passagens, né, que estão ali se referindo a Davi, como se estivessem se referindo a Cristo Jesus. É comum nós vermos isso no Antigo Testamento. Eles citam uma passagem do Antigo Testamento que estava sendo direcionada a Davi, e eles remetem a Cristo e aplicam na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por quê? Né? Alguns podem se perguntar, por que eles fazem esta aplicação? Ora, é simples. No Antigo Testamento havia inúmeras profecias sobre o Messias, acerca do Messias, quem seria o Messias e por aí vai. E uma das profecias era justamente que ele era o filho de Davi. Outra profecia dizia que o trono de Davi ele não teria fim e que um dos descendentes de Davi iria governar para sempre. Ora, mas como? Como que isso poderia se concretizar? Que um filho de Davi, um dos seus descendentes, governaria e se assentaria no trono para sempre. Como? Como que como o ser humano pode fazer isso? Isso é impossível, o ser humano morre. Então é claro, né, que o óbvio é que todas essas profecias se cumpriram na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? De maneira que essas orações que nós vemos, né, inclusive aqui neste Salmo, que em primeiro lugar elas foram dirigidas a Davi, a Israel, agora elas dizem respeito a nós, ao reino de Cristo, nós que somos participantes do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é claro que hoje nós oramos pela igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns podem perguntar, né, por que a necessidade de orar pelo rei, ou orar pelos nossos governantes, e temos que orar como a Bíblia nos ensina? Por que orar pelo rei? Ora, na prosperidade do rei, o povo também era abençoado. Se um rei prosperava, as suas decisões poderiam trazer benefícios ou grandes prejuízos para nações, né, para as nações, para a nação e para todo o povo, para toda a população. Então é exatamente por conta disso. Então o que nós vemos hoje é que todo esse desejo, né, de proteção, de ajuda, de prosperidade, de resposta, todas estas bênçãos que são descritas, não apenas neste salmo, mas como nós estamos neste salmo, todas essas bênçãos, elas são dirigidas a Cristo Jesus, o ungido de Deus, né? Aquele que foi enviado por Deus para cumprir a missão. E o que nós aprendemos? Que nós não podemos nada fora de Cristo. Nós somos abençoados por conta de Cristo Jesus. Todas as bênçãos, Deus só nos abençoa. Por isso que a Bíblia nos ensina a orarmos em nome de Jesus. E não é colocar em nome de Jesus no final da frase. É você se apresentar diante de Deus sabendo que você não é digno de pedir uma bala em seu próprio nome. Que você não é merecedor de nada, que eu não sou merecedor de nada. Quando nós dobramos os nossos joelhos e abrimos os nossos lábios e clamamos, né, pedimos para que Deus ouça a nossa oração em nome de Jesus, que Deus atenda o nosso clamor em nome de Jesus, nós temos a consciência que nós só podemos nos achegar a Ele, que nós só podemos abrir os nossos lábios e apresentar a nossa oração, o nosso clamor, porque quem nos representa, o nosso representante, é Ele, é Cristo Jesus. E então as bênçãos de Deus, que são dirigidas a Cristo Jesus,
respingam em nós, vêm para nós. Somos abençoados por conta de Cristo Jesus, né? Então nós não podemos nada fora de Cristo Jesus, né? Então orar em nome de Jesus não é só você dizer em nome de Jesus no fim da frase. É você ter a consciência, o entendimento muito claro, que se não fosse a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a obra dele, nós não poderíamos nos achegar a Deus, nós não somos dignos, né, de pedir nada ao nosso Senhor. Então Cristo, ele é o único, né, de fato, que é digno de ser abençoado. Ele é digno de ser abençoado, nós não. Somos pela misericórdia, pela graça do Senhor e pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto que no Novo Testamento, se não me falha aí a memória, pelo menos 90 vezes nós vemos a expressão em Cristo. Em Cristo. E pelo menos acho que 80 ou 88 vezes usada pelo apóstolo Paulo, né? Enfatizando isso. Hoje nós estamos em Cristo Jesus. E nós só somos abençoados, só podemos ter as nossas orações respondidas, o nosso clamor respondido por conta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero falar alguns pontos aqui de maneira bem breve. Primeiro, né? Resposta no dia da tribulação ou na angústia. Verso 1. O Senhor te ouça no dia da angústia. Ou o Senhor te ouça no dia da tribulação. Meu irmão, e convenhamos, isso aqui todos nós precisamos. Quem de nós que não passa por dias terríveis? Dias turbulentos, dias de tamanha angústia, né, que muitas vezes não sabemos o caminho. Muitas vezes parece que estamos perdidos, né? E ele está dizendo que este era o clamor do povo, né, que Deus pudesse responder no dia da angústia. E é exatamente isso que eu e você também precisamos. Precisamos que Deus responda a nós no dia da tribulação, no dia da angústia, nos dias, né, das aflições. E esse deve ser o seu desejo, que Deus fale contigo no dia da tribulação. Que Ele possa te consolar no dia difícil, nos dias das angústias. Mesmo quando nós não enxergamos nenhuma saída, mesmo quando nós não estamos vendo nenhum caminho que possa nos dar ou trazer a nós refrigério. Mas a nossa oração deve ser essa: que o Senhor seja o meu refúgio. Que o Senhor possa trazer alívio no dia da angústia. E Deus pode fazer isso de diversas maneiras. Eu creio que todos nós que estamos aqui, de uma maneira ou de outra, já podemos testemunhar e testificar grandes coisas que Deus já operou em nossas vidas, trazendo livramento, trazendo refúgio, né? Refrigério, e nos livrando da angústia, como esta oração que foi levantada em prol do rei Davi. Nós vemos isso por meio de pessoas que Deus pode colocar ao nosso lado, pessoas que, sem saber muitas vezes dos nossos problemas, sem saber das nossas angústias, das nossas dificuldades, e eles vêm e dão uma palavra a nós. Uma palavra de refrigério, mesmo sem saber do seu problema, da sua dificuldade. Nós vemos ali o cuidado de Deus. Nós vemos o cuidado de Deus e Deus trazendo também refúgio, refrigério, nos livrando no dia da angústia por meio das Escrituras. Quando você abre a sua Bíblia, você vai para o texto bíblico e aquilo traz refúgio, refrigério, renovo à sua alma. Vemos também quando Deus nos dá livramento ou nos livra da angústia no dia do luto, onde muitas pessoas podem surtar, muitas pessoas podem querer dar cabo da própria vida. E por que outros, enfrentando as mesmas situações, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, diante do luto, outros conseguem erguer a voz ao céu e dizer: eu não sei explicar, eu não sei de onde há forças, eu não sei o que me mantém de pé, ou melhor, eu sei que a única coisa que me mantém de pé é Deus. Porque diante deste cenário, diante deste caos, é Ele que está me fortalecendo. É Ele que está me dando força para suportar o luto, para enfrentar esse momento tão difícil, é somente por meio dEle. Então Deus nos dá, sim, resposta no dia da tribulação ou no dia da angústia. E você tem que aprender a clamar por isso. Senhor, escuta, né, o meu clamor, que o Senhor me dê
né, refúgio no dia da angústia. Segundo, né, por proteção, que é o que nós vemos aqui também ainda no verso 1. O nome do Deus de Jacó te proteja. As pessoas estavam pedindo a Deus para que ele pudesse proteger o rei Davi, o seu ungido, aquele que Deus havia levantado para ser rei e comandar aquela nação. Todos nós nos lembramos, né, que a vida de Davi foi uma vida extremamente difícil. Davi estava cercado por inúmeros inimigos e por grandes perigos. Nós estamos apenas no Salmo 20, nós já vimos a quantidade de problema que ele enfrentou, quantos inimigos, né, seja dentro da própria família, inimigos de guerra, ou outros, né, tão fortes ali como Saul, por longos e longos anos. O próprio filho tentando destruí-lo. Sempre esteve presente em guerras, com grandes desafios. E é isso que as pessoas estão pedindo. Deus, proteja o teu ungido. Proteja o teu servo. Proteja aquele que o Senhor separou. E isso tem tudo a ver comigo e com você. Nós não precisamos de proteção? Todos nós precisamos de proteção. A todo instante das nossas vidas. Proteção por conta das doenças. Que Deus nos livre das enfermidades. Proteção de muitas pessoas malignas. Porque neste mundo que nós vivemos, há muitos homens malignos. E isso, quando eu digo malignos, são pessoas que podem fazer de tudo e de muitas coisas para nos destruírem. Desde tentarem destruir a nossa família, destruir, né, muitas vezes o nosso caráter, por aí vai. Há inúmeras pessoas malignas e nós precisamos da proteção do Senhor. Há pessoas malignas por todos os lados. Essa é a grande verdade. E há inúmeros perigos da vida, que muitas vezes eu e você, nós sequer nos atentamos para ele. Meu irmão, se você tiver um mínimo, né, de noção da realidade, você sabe o quanto esse mundo é perigoso. Se você tiver um mínimo, né, de noção aí da realidade, você sabe que esse mundo que nós vivemos, ele é extremamente perigoso. Né, e em todos os aspectos. Né? Então nós estamos nas mãos de Deus. Nós precisamos da proteção do Senhor. Nós precisamos que Ele nos guie em todo momento das nossas vidas. Você tem que aprender a orar a Deus, consultar ao Senhor para cada passo que você vai dar. Seja para você abrir um negócio, seja para você mudar de um determinado local que você está para outro. Tudo você tem que aprender a orar a Deus e buscar a Deus. O nosso grande problema é que muitas vezes nós damos um passo para depois consultarmos ao Senhor. Nós damos um passo para depois dobrarmos os nossos joelhos e apenas pedimos a bênção de Deus sobre as nossas decisões. Todavia, a Bíblia diz que é o contrário. Antes de você dar um passo, você deve buscar a Deus. Antes de você tomar uma decisão, você deve consultar ao Senhor, pedindo a Ele direção para que Ele possa conduzir a sua vida. Nós precisamos da proteção do Senhor. Terceiro, né? Nós precisamos aí da ajuda e a bênção de Deus sobre as nossas ações. Como diz aí no verso 4, né? Concede-te o desejo do coração e realize todos os teus planos. Trazendo para nós hoje que Deus abençoe o nosso trabalho. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe os nossos planos. Ou seja, tudo tem que estar ali diante do Senhor. E muitas vezes, e o que nós temos que pedir a Deus também, para que Ele nos livre de ideias erradas. Porque muitas vezes você pode estar com uma ideia errada na cabeça e achando que aquilo está certo. E isso pode trazer desgraça, miséria e caos para você e para a sua família. Um grande exemplo que nós temos é Davi e o censo em Israel. A ideia era idiota, a ideia era estúpida. E mesmo assim, Davi insistiu. Mesmo com conselheiros, mesmo com pessoas advertindo, Davi insistiu com aquela ideia estúpida. E ele trouxe morte a muitas pessoas em Israel. E é claro, a resposta é óbvia, né? Por quê? Ora, o povo estava em pecado. E Deus queria punir o povo. E então Deus permitiu Davi fazer o censo. Mas era algo completamente estúpido. Era algo que estava na cara, que não era para ser feito. Tudo estava ali no controle de Deus. Mas às vezes na minha e na sua vida pode acontecer isso. Às vezes Deus pode permitir uma ideia errada em sua cabeça.
e que aquilo se fixa em sua cabeça de uma determinada maneira, que não sai nem que a vaca tussa. E você está lá, está todo mundo dizendo para você, não vai para esse lado, você vai quebrar a cara, você vai dar murro em ponta de faca, e você insiste. Você está cego. Você quer se manter naquela ideia errada, porque para você está tudo bonito, está um mar de rosas, está tudo maravilhoso. Mas todo mundo está te advertindo, todo mundo está dizendo, não vai, que você vai se arrebentar todo. E às vezes Deus pode permitir. E às vezes uma ideia errada que está em sua cabeça, que você não busca Deus, que você não ora, que você não se prostra diante dele, você insiste em seguir e manter aquela ideia, você pode pôr tudo a perder. Você pode trazer desgraça para a sua família. E eu poderia citar inúmeros exemplos. Quantas pessoas que muitas vezes, em busca do dinheiro, partem até para outro país e largam a família aqui. E aí o que você acha que acontece na maioria das vezes? Que não é, está notório, está claro, não é para fulano dar esse passo. Não é para o fulano abandonar a família e ir sozinho para outro país tentar levantar dinheiro. Não, está claro que não é. Todo mundo está vendo aquilo ali. Eu posso citar inúmeros exemplos. A pessoa vai, ganha dinheiro e perde a família. E aí, que adiantou? Ganhou dinheiro e perdeu a família, perdeu a mulher, perdeu os filhos. E isso não é um nem dois, são vários e vários exemplos que eu posso te dar. Então é claro, né, que nós temos que entender que é Deus que nos guarda. É Deus quem nos protege. E Deus nos guarda e nos protege não apenas do diabo. Deus nos guarda e nos protege não apenas do cara louco lá no trânsito. Mas nós precisamos que Deus nos guarde e nos proteja dessas ideias loucas, muitas vezes, que podem surgir na nossa mente. De tentarmos, né, muitas vezes, insistirmos em algo que pode trazer destruição para a nossa família, para a sua vida. Então, o que eu quero dizer para você é que nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos que Deus nos guie. Né? E isso aqui parece que é tão simples, parece que é tão óbvio, né? Mas quantas vezes você ora antes de tomar uma decisão? Quantas vezes, para aí no seu lugar e pense agora. Só desta semana, as decisões que você precisou tomar. Alguma delas, você consultou a Deus? Alguma delas você colocou diante do Senhor? Ou você simplesmente agiu por conta própria? Analisando o cenário, não é isso que eu vou fazer. Por conta da minha experiência, por conta daquilo que eu estou vendo, eu vou dar esse passo. Não, nós temos que primeiro clamar a Deus, pedir a bênção dele sobre nós, pedir que ele nos direcione, que ele nos livre, né, de cairmos em ideias erradas, para que nós possamos realmente fazer aquilo que a bênção dele esteja sobre nós. Para que a bênção dele esteja sobre nós, nós possamos dar um passo com o aval do Senhor, com a bênção e a proteção dele sobre nós. Quarto, né? O favor, né? O seu favor. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. E aí você precisa se lembrar, por que as pessoas faziam sacrifícios ali no Antigo Testamento? Por que um animal era morto, né, para que as pessoas pudessem se achegar a Deus? Ora, era justamente para declarar que o homem por si só, ele não poderia se achegar a Deus. Ele transgrediu, ele quebrou a lei do Senhor. Então o inocente, o sangue de um inocente, tinha que ser derramado para aplacar a ira de Deus. Por isso existia ali uma oferta, um sacrifício era feito, mostrando assim que o homem por si só não poderia se achegar a Deus, porque ele transgrediu a lei do Senhor. E por meio daquela oferta, então Deus tornava-se favorável a eles. Ou seja, o sangue foi derramado. Isso aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos que nos lembrar, né? Hoje nós estamos aqui, nos apresentamos diante do Senhor por base nele, nos méritos dele. Foi ele que foi pendurado no madeiro, foi nele que a ira de Deus foi descarregada. E então o caminho nos foi aberto novamente. Agora nós não somos mais inimigos de Deus, mas nós fomos reconciliados por meio da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você se lembra, lá no Éden, o homem pecou. Como que Deus, o justo juiz, ele poderia simplesmente dizer, não, vamos varrer tudo para debaixo do tapete, vamos fingir que nada aconteceu? Ele já havia dito, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Se
vocês transgredirem a minha lei, vocês vão morrer. Deus não poderia fazer isso, simplesmente. Varrer a sujeira para debaixo do tapete e simplesmente perdoar. Não, aquilo precisava se cumprir. Se alguém pecou, tem que morrer. Então, quando a pessoa levava a sua oferta, ele acreditava fielmente que, por meio daquela oferta, a justiça, né, estava sendo satisfeita. Por meio de um sangue derramado, então estava abrindo o acesso para Deus, né, por meio da morte de um inocente ali, por meio da morte de um animal. Estavam se abrindo, então, o caminho a Deus. Né? E é exatamente, né, aquilo que Cristo fez por nós. Né? E não apenas ele apaga, né, ele tira, né, aquele que, Cordeiro de Deus, como disse João ao olhar para Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E uma vez por todas, né? Por isso que nós não oferecemos mais sacrifícios hoje. Porque o sacrifício de Cristo foi uma vez e foi suficiente. Suficiente. Por isso que nós cremos na sua obra, na sua pessoa, na sua morte, na sua ressurreição. E ele diz, né, receba as suas ofertas, né? Receba as suas ofertas, que o Senhor aceite, né, os teus sacrifícios. O que ele está dizendo é que Deus se torne favorável a ele, se tornasse favorável ao rei. E é exatamente isso, né, que a bênção de Deus estivesse sobre o rei. E da mesma maneira também sobre nós, né? E você vê que há uma grande diferença do cristão para o ímpio. O cristão, às vezes, ele pode estar passando por dias difíceis, ele pode estar em meio a situações que não são as das melhores. Mas por que mesmo assim há alegria no coração dele? Você já parou para pensar? Há pessoas que vivem uma vida extremamente luxuosa. Comem nos melhores lugares, coisas que muitas vezes nós nem sonhamos. Pessoas que desfrutam de bênçãos financeiras que nós sequer conseguimos calcular. E mesmo assim vivem uma vida infeliz. Mesmo assim vivem uma vida que não há plenitude de alegria. E como que muitas vezes o cristão, mesmo com situações não daquelas das melhores, e mesmo assim você vê lá, ele está lá, feliz, alegre, contente, sorridente, né? Se não for a bênção de Deus, se não for o favor de Deus, se não for a misericórdia de Deus sobre ele. É só isso que explica. Mesmo em circunstâncias não tão favoráveis, que muitos poderiam olhar e falar assim, como que pode ter alegria? Como que pode ter paz em meio a situações como essas? Somente pela mão do Senhor, pelo favor do Senhor, pela bênção do Senhor sobre ele. Quinto, né, nós já estamos encerrando aí. Nós vemos aí o cumprimento, né, da profecia, no verso 6. E ele diz, né, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, né? Mais uma vez referindo aí a Davi, né, ungido, aquele que o Senhor separou para ser rei. E ele diz, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá do seu santo céu, com a força salvadora da tua destra. Ou seja, até aqui eles oraram pelo ungido, e agora ele vira a chave. Agora ele diz, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ou seja, Deus ouviu a oração. Deus ouviu o clamor do seu povo. E eles estão reafirmando isso. E é exatamente isso que nós vemos. Deus tem protegido o seu servo e o seu reino. E nós podemos aplicar isso a Davi, podemos aplicar à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor, o reino de Cristo. Nós vemos isso na vida de Davi. Davi como um garoto. Começou cedo a sua luta, as suas angústias e as suas batalhas. Você imagina, Davi simplesmente um garoto, sendo perseguido pelo homem mais poderoso em seus dias, por Saul. Esta foi uma das batalhas, essa foi uma das dificuldades. Naturalmente falando, seria impossível para Davi se livrar das mãos de Saul. Humanamente falando, seria impossível. O cara era o mais poderoso de seus dias. E inúmeros outros problemas, inúmeras outras angústias, inúmeras outras situações que Deus protegeu, guardou e livrou Davi. Então nós vemos ali o cuidado do Senhor, a mão do Senhor e a proteção do Senhor e a profecia se cumprindo. Da mesma maneira, quando nós olhamos para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui há mais de 2000 anos. Muitos poderosos ruíram, impérios poderosos caíram, ruíram, e a igreja do Senhor permanece de pé. Ou seja, ele continua protegendo o seu povo. Ele continua protegendo a sua igreja. Ele está cuidando.
do seu povo. E é isso que eu e você também temos que nos lembrar, que Deus, Ele cuida dos seus escolhidos. Ele cuida de cada um dos seus filhos. E para encerrar, a confiança em Deus. Verso 7, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Ó Senhor, dá livramento ao rei, responde-nos quando clamarmos. Então nós vemos que este livramento, ele só é somente para aqueles que realmente confiam em Deus. Para aqueles que esperam em Deus. Para aqueles que dependem do Senhor. Você pode olhar, por exemplo, para a igreja, para o povo de Israel, no Egito. Qual era a probabilidade deles se verem livres? Sem carruagens, sem nenhum armamento, e eles venceram. Qual a explicação? Uma confiança total em Deus. Uma total dependência do Senhor. Você olha para Davi, quando ele vai enfrentar o gigante Golias. Davi não tem nada. O que Davi tinha? Se ele fosse vestir a armadura, colocar a armadura, ele não sairia nem do lugar. Tanto que o que ele diz? Vou contra ti não com espada e com canhão, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Tá certo, Davi tinha umas pedrinhas, na mão. Mas o que eram as pedrinhas quando se olhava para o gigante Davi, ou o gigante Golias? O que era? Não era nada. E como venceu? Vou contra ti, não com espada e com canhão, mas em nome do Senhor dos exércitos. Você olha para a igreja, mais uma vez. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, sem prestígio, sem influência social, sem dinheiro, prevaleceu. Prevaleceu. O Senhor cuidou e tem cuidado da igreja até esse exato momento. A igreja venceu. Porque o Senhor é quem cuida da igreja. Então, da mesma maneira, é comigo, com você. Então, às vezes você pode achar que você está num beco sem saída. E muitas vezes você está procurando inúmeras saídas, mas pela sua própria habilidade, pelo seu próprio intelecto. O caminho é você se dobrar diante de Deus. O caminho é você dobrar os seus joelhos e buscar a Deus. É disso que nós precisamos. Temos que aprender a usar o nosso par de joelhos. Deus nos deu um par de joelhos. Nós temos que aprender a usá-los. A dobrar os nossos joelhos diante dele. Ou você não crê que Deus responde a sua oração? Ou você não crê que Deus escuta o seu clamor? Quando você se prostra diante dele e busca ele? Ou você acha que quando nós abrimos os nossos lábios, nós estamos jogando palavras fora? Porque a Bíblia diz que ele escuta o nosso clamor. Que ele escuta a oração do seu povo. E que ele responde, ele garantiu que ele responde. Nós já estudamos sobre isso. O próprio Cristo garantiu isso. Que ele não apenas nos ensinou a orar, nos incentivou a orar, como ele garantiu que responde quando nós o clamamos. Então nós temos que aprender a usar o nosso par de joelhos que Deus nos deu. A dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a Ele. Sabe qual que é o nosso grande problema? Nós queremos coisas que nos tragam segurança. E Deus a todo instante está arrancando essas coisas que nos trazem segurança. Porque a nossa segurança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar nele. Não é das coisas que nós possuímos. Não é do nosso trabalho, da nossa influência. A nossa segurança vem do Senhor. Meu irmão, países extremamente poderosos, nações poderosas ruíram. Quem é o Brasil? Quem somos nós? Quem é INSS, Previdência Social? Quem que é? Somos nada. Então a sua segurança tem que estar em Deus. Então lembre-se disso. Nós queremos coisas a todo instante que nos tragam segurança. E Deus está sempre tirando essas coisas. Para que a minha segurança e a sua segurança esteja nele. Que nós possamos nos lembrar ao levantarmos e ao irmos dormir. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem nos fortalece. Você olha, por exemplo, para Deuteronômio, qual que era a ordem de Deus? Não, vai ter rei? Tá ótimo. Só que esse rei ele não pode ter muito cavalo, não. Tem que ser pouco cavalo. Por quê? Era símbolo de poder. Então a ideia era, não, ele não pode. Ele tem que aprender a confiar em mim.
Não é nos seus recursos, não. Gideão, como é que é? Não, você tem muitos soldados. Você não pode ir para a batalha com muitos soldados, não. Porque se você for para a batalha com muitos soldados, o que vai acontecer? No final das contas, você vai dizer que vocês são bons, que vocês venceram porque vocês têm bastante gente aí. O seu povo é preparado, o seu povo é forte, você tem uma boa estratégia. Não, pode diminuir aí, vai diminuir. Para que a confiança esteja em mim. Para que vocês se lembrem também que quando as orações forem respondidas, quando a vitória vier, não é o seu nome que vai ser celebrado, mas é o nome do Senhor. É o nome dele que vai ser celebrado, engrandecido. Da mesma maneira, quando nós hoje oramos e clamamos a Deus, e quando as nossas orações são respondidas, não é para que você exalte a si mesmo. Não é para que você diga, olha, eu orei e Deus respondeu. Não, é para nós olharmos e dizermos, louvado seja Deus, que ouviu a oração de um pecador como eu. Louvado seja Deus que tem cuidado do seu filho, do seu povo. Ou seja, é o nome dele que será engrandecido. Só que o nosso problema muitas vezes é que nós estamos preocupados muitas vezes com a fraqueza financeira, política ou social. Nós nos esquecemos que a Bíblia diz, né, que quando nós somos fracos, então é que nós somos fortes. É que nós adoramos mexer os pauzinhos, né? Nós adoramos, né? Colocar o nosso dedinho ali no meio, né? Como se no final das contas nós dizemos, não, no fim eu, né, prosperei, tive bênção, porque eu mexi ali os pauzinhos, eu tenho habilidade e por aí vai, né? Mas se você olhar para a história do nosso povo, qual que é a nossa história? Quando você lê a Escritura, Deus pega os pequenos para vencer os grandes. É assim, Deus pega os desprezados, os rejeitados, para operar o impossível. Ou seja, para que ninguém se vanglorie. Para que nós não venhamos, nós, sabendo da nossa limitação, da nossa pequenez, quando Deus concede algumas coisas, nós já queremos nos vangloriar. Nós já queremos atribuir a nós algo de bom. Não, aconteceu isso, mas, porque eu fiz isso e aquilo. Como que nós somos pecadores? Então nós temos que lembrar do que está nas Escrituras. Que nós não somos nada, que nós somos extremamente falhos, pecadores. Não é por causa de nós, mas é apesar de nós. Apesar de nós, né? Então lembre-se disso. E quando você achar que você tem que parar, porque aparentemente algo é impossível para você, você tem que se lembrar, Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas. Deus pegou o pequeno, o desprezado e operou o impossível. Fez grandes coisas. Deus pega o pequeno Davi para enfrentar o Golias. Deus pega lá a dona de casa, Maria, e dá uma missão gigantesca, joga na mão dela, uma missão gigantesca. Então nós vemos isso. Quem era Maria? Quem era Maria? Quem era Davi? Quem era Maria? Uma simples dona de casa, pobre, desconhecida, e Deus dá uma missão àquela mulher. Quem é Davi? Então, o meu desafio para mim e para você hoje é justamente que nós possamos confiar em Deus. Que nós possamos realmente estarmos ali dobrados diante do Senhor. E assim, como Davi está dizendo aqui no verso 6, agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos, nós possamos nos levantar em fé e dizer isso. Eu sei que o Senhor salva o seu povo. Eu sei que é o Senhor quem cuida do seu povo. Eu sei que é o Senhor quem mantém a sua igreja de pé. E é claro, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?